Eu queria agradecer ao Daniel Blofux. A nossa relação começou aqui com o Sob Céus Estranhos, mas sim, tem sido a relação, porque ele é difícil, mas de facto o Daniel teria que estar presente nestas comemorações dos 20 anos da editora que o acolhe tão bem e publica sempre os seus livros, mesmo quando não correm tão bem, insiste. Sou uma editora que eu bem sei que o Daniel é mais reconhecido, o seu trabalho é mais reconhecido em termos visuais, mas eu considero mesmo que os livros que ele escreveu, e estou sempre a desafiá-lo a escrever mais, porque acho que afortunadamente tem também essa capacidade de escrever muito bem. Portanto, eu continuo a insistir e vou continuar, porque eu sou um bocado persistente. O Sob Céus Estranhos, estava agora pensando no Sob Céus Estranhos, que já tinha visto, já não via há uns anos, e realmente o teu pai não aparece, mas aparece aquela fotografia do não pai. Queres falar um bocadinho sobre isso, sobre esse trabalho de memória, que tu trabalhas essencialmente a memória, mas aqui estamos a falar da tua memória familiar, de questões mais pessoais, não é? Sim, aliás, boa tarde e obrigado por terem vindo. O Sob Céus é um filme obviamente sobre presenças, mas principalmente sobre ausências, não é? Que são depois levadas mais, enfim, a outro paradigma. Quando eu escrevi o Não Pai, existe de facto aquela fotografia comum, como agora existe outra fotografia comum que podemos depois falar, que é uma fotografia que eu encontrei em casa, que é o meu irmão e eu em crianças com a minha mãe, e onde há um canto que está recortado, que eu não sei quem é que recortou, mas terá sido possivelmente a minha avó materna, obviamente, que cortou o meu pai da família. E eu achei achei aquilo muito interessante, muito simbólico, e como fotógrafo também muito violento, porque recortar alguém de uma fotografia é uma violência, é uma agressão, e todos nós conhecemos, e infelizmente cada vez estamos mais próximos desse tipo de falsificações, mas é algo que também se fez na União Soviética, em que o Trotsky foi desaparecido, digamos, das fotografias com o Stalin, e não só o Trotsky, vários outros, e portanto é um ato de violência, quase como se a minha avó quisesse de facto aniquilar aquela memória toda e a existência do meu pai, que é uma coisa impossível, mas é por isso que ele depois, com alguma ironia, mas não sei se será mais dor do que a ironia, venha a escrever no livro exatamente do lado o Não Pai, que de certa forma refere-se a essa fotografia em que ele não existe, em que ele já é um não é? Ele nessa fotografia é um não. Eu sei que é ele, que tem que ser ele, que tinha que lá estar naquela fotografia, mas ele já ali já é um não, ele já não existe naquela fotografia. Curiosamente ele já não existe mesmo quando tu publicas este livro. Tu publicas este livro, ou melhor, começas a escrever este livro, O Não Pai agora. Pai, eu escrevo o Não Pai quando sei do teu pai, quando sabes da morte do teu pai. Sim. Isso também aliás, o Não Pai, eu passei a acreditar nos livros de autoajuda, porque escrevi o Não Pai e de facto ele ajudou-me a mim próprio. Acho que os livros de autoajuda são ótimos para os autores. Não sei se são tanto assim para os leitores, para as pessoas que os compram, não tenho essa experiência. As pessoas que fazem aquela assim, a terapia ao sim, mas para mim, e não estou a exagerar de todo, eu escrevi aquele livro, enfim, livrinho, porque necessitei de escrever aquele texto e aquele livrinho. Não havia intenção, e escreveu de facto para mim. Não havia uma intenção, vou publicar isto de todo, e não estou a dizer isto com falsas modéstias. Depois enviou às tantas à Bárbara e a Bárbara disse vamos publicar, mas a verdade é que eu escrevi aquilo porque necessitava, e a verdade é que no momento em que eu escrevi aquilo, o assunto ficou como desarrumado para mim. Eu deixei de pensar
no meu não-pai, no meu pai, que eram alguém em que eu pensava de facto muito antes, nessa ausência. Era de facto uma presença muito forte na minha vida, para uma ausência, e deixou de ser. Aqui pode uma ausência ser mais presente do que uma presença. Exatamente, não, ele era super presente na minha consciência, de alguma forma, e não merecia, nem ele merecia esse lugar, nem eu merecia. Quer dizer, se calhar devia ter feito análise, basicamente muitos anos antes, obviamente. Não é? Não se usava, não se usava tanto. Mas a verdade é que depois de escrever o livro, esse peso, porque era um peso, desapareceu. E sim, e o livro liga-se com o Sou de Céus Estranhos, que obviamente é a história do outro lado da família, é a história dos meus avós maternos, sendo que os meus avós paternos têm outra história que eu não conheço tão bem, mas que vieram da Polónia, fugidos dos pogroms, em 1929, portanto, ainda antes do nacionalsocialismo na Alemanha. E, portanto, era outra história. E eu cheguei a fazer o Sou de Céus quando começou, era uma história maior, que depois eu tive que reduzir, porque o Sou de Céus, na verdade, começa como filme. Eu expliquei isso aqui, pronto, sim. Porque eu queria fazer... Na verdade, a história do Sou de Céus é engraçada, porque eu queria fazer um livro de fotografia, e estamos em 2002. Não, o livro é 2007, mas o filme é 2002, portanto estamos em 2000, digamos, e era mais fácil, embora difícil em Portugal, conseguir alguns fundos para fazer um filme do que para fazer um livro de fotografia, porque não existia um livro de fotografia na altura, portanto não havia possibilidade de encontrar alguns fundos para isso, e portanto eu decidi fazer um filme, e só em 2007 é que se torna um livro com a Bárbara. E é engraçado, porque agora estava a dizer isto e estava a pensar, e o Não Pai foi exatamente o contrário. O Não Pai, eu queria fazer um livro, concorri 3 vezes ou 4 vezes ao Instituto de Cinema e não consegui apoios, e aí acabou por ser um livro. E hoje em dia eu gosto muito mais como livro do que como filme, que não existe como possível filme. E agora perdi-me um bocado, mas estava... não, exato, porque tinha o texto era muito maior e contava várias outras histórias, inclusive o meu tio-avô, o irmão do meu avô, tinha uma história incrível, porque ele esteve num campo de concentração, depois foi libertado, porque houve uma altura do campo de Buchenwald que os alemães libertaram 1000 prisioneiros, ele estava entre eles, conseguiu chegar aos Estados Unidos, queria entrar para o exército americano, foi preso pelos americanos, teve um campo de detenção americano durante 1 ano, porque os americanos suspeitavam que ele fosse espião. Depois, quando os americanos começaram de facto a ganhar a guerra na Europa, precisavam de pessoas que conhecessem o terreno e precisavam de pessoas que falavam alemão, e ele foram-no buscar e entrou na Alemanha como soldado americano, entrou na cidade natal em Frankfurt e foi dormir na casa dos pais dele, que ele tinha sido tomada por uns alemães, que ele pôs na rua, não é? Como soldado americano armado, obviamente, e dormiu no seu quarto de infância, 4 anos depois de ter conseguido sair da Alemanha, que é uma história incrível, porque ele volta como soldado americano de outro país, e isso tudo, mas isto não era um filme de Hollywood, e obviamente eu tive que encurtar, e depois a parte do texto toda desapareceu, e também essa ideia de contar também a história do lado polaco dos meus avós paternos, e por isso fico mais concentrado no lado materno. Sim, e alemão. Mas também acaba por ser uma homenagem que estás a fazer a quem te criou, não é? Sim, aos teus avós, e também de alguma maneira resolveste aí também uma questão, não é? Em termos pessoais. Sim, na verdade, de misturares o que o teu avô fez, o que a tua avó... Sim, e quando eu digo Não Pai, foi uma necessidade a partir da morte do meu pai. O Sou de Céus foi na altura também, e eu estava muito em 2002 estava muito, e comecei a trabalhar nele em 2000, estava muito no início, não é, de tudo, da minha vida. Mas senti que havia necessidade de contar aquela história, porque na altura não havia nada sobre os refugiados judeus que tinham vindo para Portugal, não havia o livro da Irene Pimentel, não havia absolutamente nada, e esta geração estava a morrer. Portanto, eu senti que era preciso ser contada, e na altura ninguém estava muito interessado no assunto, e eu ainda fiz entrevistas com vários, e depois
entendi que não queria. O problema das entrevistas, e que nós vemos muitas vezes em documentários mais formais, é que vemos pessoas muito velhotas a contarem a história de quando eles eram muito novos. E eu sinto sempre, agora já não sinto, também já estou nessas idades, não é? Mas quando somos novos, que há uma falha numa tentativa de identificação com aquelas pessoas. Porque são velhotes com 70, 80 anos a contarem coisas quando eles eram 20. Isto, de facto, para um jovem de 20 é muito difícil, ou pelo menos era o que eu sentia, de haver esta aproximação. E então eu decidi que não queria, de facto, ter aquelas entrevistas. Elas serviram-me, obviamente, como material de pesquisa, mas decidi então ser eu a voz disso. E ser uma coisa pessoal, contada no eu, e na ideia de que eu olhava para os meus avós. E aí eu perdi qualquer tipo de objetividade, não é? O filme é muito subjetivo e eu acho que ganha por isso. Eu também, seria impossível fazer um filme completamente objetivo, obviamente, de um tema que me é tão próximo. E há um momento no filme que eu penso que é um momento, para mim, continua a ser um momento crucial do filme, é onde eu largo essa subjetividade e questiono o que é que teria sido a história do meu avô se ele não fosse judeu. Não é? Porque é muito fácil para mim estar nesta posição de neto enfim, de perseguido, de vítima, etc. Mas de facto há o outro lado, o que é que teria acontecido se ele, porque ele era super alemão na sua forma de ser e no seu rigor, não é? E eu herdei um pouco disso, felizmente, isso que me permite trabalhar com a Bárbara. Mas essa questão, o que é que teria sido se ele não tivesse sido posto de parte? Não é? Até que ponto é que ele teria participado? Que, como eu digo no filme, é uma pergunta muito injusta, mas ao mesmo tempo é uma pergunta que todos nós, e nos tempos que correm, que aproximamos, enfim, espero que não querendo ser demasiado fatalista, mas eu penso que nos aproximamos de um cataclismo qualquer, não sabemos bem o que é, vivemos tempos muito pré-qualquer coisa, e acho que todos nós sentimos isso. São questões que eu ainda me coloco, não é? Porque a importância é nós conseguirmos colocar-nos, de certa forma, na posição do outro, não é? Naquilo que nós podemos ser contra, podemos ser antagónicos, podemos pensar de uma forma completamente diferente, mas o pensar, por exemplo, quando se escrevia aquelas coisas, e hoje escreve-se em relação a outros, que o Hitler é um monstro, eu fico sempre, o Hitler não é um monstro, o Hitler era um ser humano, e é isso que é assustador. Se ele fosse um monstro era fácil, não é? Era um dragão, mandávamos o São Jorge em cima de um cavalo e ele derrubava, não é? Mas não, são seres humanos como nós, o problema todo é esse. A guerra é humana, e isso aqui não é desumana, a guerra infelizmente é humana porque somos nós, como seres humanos, que a fazemos. E portanto essa tentativa que eu acho que para nós é muito difícil, de nós, pessoas, seres humanos, muito difícil de conseguirmos olhar como os outros e porque é que ele está a agir assim. E é fundamental também, de alguma maneira, tentarmos perceber porque é que as coisas acontecem, não é? Sim. É muito mais fácil quando dizemos só são os maus contra os bons, isso é uma estupidez, porque não é assim, não, ou dizemos que, pronto, para buscar o caso mais óbvio, não vamos entrar agora em políticas atuais, é dizermos que os eleitores do Trump são estúpidos. Sim, muito fácil dizer isso, e não é verdade. Não é necessariamente verdade. Alguns vão ser, como alguns eleitores do Biden também eram estúpidos, ou os eleitores, pronto. Sim, é sempre agora mais recente, não há aquela, a América elegeu o Obama e a seguir elege o Trump, e o Brasil elegeu o Lula e depois elegeu o Bolsonaro e agora voltou a eleger o Lula, ou seja, as pessoas não são todas racistas e, quer dizer, não tem que haver alguma distância. E são sempre pessoas. Eu acho que o exercício mais difícil e às vezes impossível é nós conseguirmos tentar entender as razões de outra pessoa. E isso mesmo nas nossas vidas, quer dizer, não é decidir buscar o Trump. Obviamente nós todos já tivemos algum conflito nas nossas vidas pessoais ou de trabalho ou não sei o quê, em que não conseguimos entender a outra pessoa. Não é? E claro que nós na nossa vida temos muitas vezes a possibilidade, pronto,
Mas mesmo dentro das famílias isso acontece. Tá? Portanto, são pessoas podem ser muito próximas. E agora, entrando ainda nesta tua versão mais pessoal, eu acho que estes livros sobre Céus Estranhos, o Não Pai, eu acho que o Lisboa clichê não tanto. Eu acho que o Lisboa acabar a frase para eu concordar ou não concordar. Não, está bem, estou a introduzir o novo livro mas que acabou de chegar. Então discorda! Não, Vocalmente mas discorda. Eu acho que o Lisboa clichê não é tão íntimo e tão pessoal como Sob Céus Estranhos, o Não Pai ou agora o Tentativa de Esgotamento. Mas estás aqui tu, felizmente, vivo para discordares de mim. Sim, eu não concordo inteiramente. Aliás, eu acho que. Estás a concordar? Não, a mal ou bem todos os livros são sobre ausências. Não é? O Sob Céus Estranhos é óbvio, não é? O Não Pai é óbvio. O Lisboa clichê é sobre a ausência de uma cidade. É sobre uma coisa que desapareceu. Nostalgia também não serve de ser jovem, não? Não, eu acho que as pessoas. Não, eu acho que todos nós, quando crescemos, vamos sentir falta de coisas. E as cidades mudam e isto não é uma crítica, eu acho que as cidades têm que mudar. Depois podemos criticar certas decisões políticas, não vale a pena agora entrar por aí, que fazem as cidades mudarem de uma certa forma e não outra. Não é? Isto são decisões muitas vezes políticas, mas há uma alteração das cidades que é quase natural. Não precisa ser um nome natural, mas é quase natural. Mas o Lisboa clichê também é sobre uma cidade desaparecida, não é? Sobre algo que me falta. Mas falta-me também porque eu sou mais velho, não é só porque a cidade mudou. Não é? Falta porque eu deixei de ter aquela vida, e essas são razões naturais. Não é? Não sou uma pessoa que hoje vai sair à noite por aí fora. Portanto, também é sobre o crescimento. Portanto, eu acho que todos estes livros são sempre um ponto de vista que é pessoal. Eles tentam ser abrangentes, não é? O que eu penso que, quer dizer, as coisas, por exemplo, o Não Pai, o que foi bonito no Não Pai para mim foi que de facto encontrei outras pessoas que tinham histórias completamente diferentes, mas que em algum ponto se encontravam e que se conseguiam rever no que eu tinha escrito. E o Lisboa clichê eu acho que também passa pela mesma coisa. Agora, é um livro, de certa forma, muito mais dirigido a uma... dirigido não conscientemente, mas obviamente que é uma certa geração. Sim, há uma certa geração que teve ali, não é? Mas no entanto não é exclusivo. Acho que é um livro que também outras pessoas conseguem atravessar, tal como talvez os outros livros. Por exemplo, eu nunca me esqueci o Sob Céus Estranhos, a primeira vez que eu mostrei o filme, que foi no primeiro DOC Lisboa, que ainda era no Centro Cultural de Belém, e foi a primeira vez que o filme passou e eu enfim. É o seu primeiro filme? É o meu primeiro filme e quer dizer, eu tinha feito uma curta de ficção, nunca mais voltei a fazer ficção depois, nem voltarei, prometo. Mas é de facto o primeiro filme e é logo um filme que eu sinto que... eu acho que um filme como Sob Céus Estranhos só se faz uma vez na vida, não há hipóteses, não é? Porque é sobre a minha família, é muito pessoal, é sobre coisas muito próximas. Mas isto para dizer o quê? E tem uma coisa que eu até hoje estou muito orgulhoso de ter tido a coragem de fazer e não sei se sente, e também isso é sobre a ausência, é um filme sem música. Sim, é muito raro haver filmes sem música e na altura eu lembro que eu pensei nisso, porque filmes sobre o Holocausto têm sempre violinos, há sempre uma forma que a música nos leva para sentimentos que o realizador muitas vezes nos quer levar. E aqui pronto, e com esta distância já posso falar do filme como se fosse outra pessoa a o ter feito, não é? Porque de facto já não sou eu, já não faria este filme, não conseguiria. Mas o facto de ser silencioso, não ter uma música que nos influencia, ainda é uma coisa que me orgulha, de certa forma. Mas lembro quando mostrei o filme a primeira vez nesse tal Festival de Documentários, no DOC Lisboa, houve uma rapariga chilena que estava em Lisboa por causa
os pais tinham fugido do Chile por causa do Pinochet e tinham acabado em Lisboa, me veio dizer, eu revi nesta história, isto é a minha história. E isso para mim foi muito bonito e importante, porque eram razões completamente diferentes, exílios completamente diferentes, tempos completamente diferentes, e o facto disso conseguir atravessar minimamente o tempo e a história e as pessoas foi muito importante e foi pronto, tal é que nunca me esqueci disto, dela ter dito isso. Mas eu acho que, e de facto, sendo o filme de 2002, é um filme em que esta coisa de escrever a partir do eu, não é? e a partir da memória, eu acho que nós hoje estamos muito habituados a isso, mas não é tão... Na altura não era tão comum assim. Sim. Não era tão comum assim. E esta ideia de que a nossa, e na altura minha pouca experiência, mas muita memória, porque era a memória dos meus avós, etc., podia ser contada de uma forma que era eu assumir-me perante o leitor, perante o espectador, Mas como uma pessoa. Pois é engraçado que tu tenhas tido a necessidade de seguir ao Sob Céus Estranhos de fazer o Terezinho. Ou seja, tu continuas interessado nisto que aconteceu no Holocausto, não é? Que quiseste ir mais fundo. E quando fazes o filme Terezinho e o livro e a exposição, na altura esteve na Gulbenkian, foi No CCB. Foi no CCB, eu achava que era muito bem. É tudo uma coisa. É tudo isso. Eu achei muito curioso tu teres feito isso, ou seja, tu teres pegado na questão judaica e na questão da Segunda Guerra pela tua história familiar, não é? E depois teres-nos mostrado a eficácia da propaganda nazi naquele campo de Terezinho. Achei curiosa essa passagem, depois tu mais ou menos foste deixando esse tema, não é? Fechaste um bocado com o Terezinho, mas também na altura foi um filme e um trabalho que me impressionou imenso, não é? Porque há milhares, eu devo conhecer dezenas de trabalhos sobre os campos de concentração e não sei se alguém se lembrou de fazer uma coisa como tu, aquele filtro vermelho no filme todo é muito impressionante. Gostava que falasse alguma coisa sobre isso. Não é? Muito interessante o Terezinho, e aí de facto é uma distância muito maior. Eu não conheci, quer dizer, não tive ninguém próximo, por acaso depois descobri uma pessoa próxima que tinha estado em Terezinho e tinha sobrevivido, que foi a mãe de umas amigas de infância muito próximas minhas e com quem eu convivi quase diariamente. Mas o Terezinho foi uma coisa de maior distância. O que me fascinou em Terezinho foi exatamente a ver esse filme, que é um documentário feito pelos nazis, e com que os nazis enganam meio mundo, e antes, enfim, houve uma visita da Cruz Vermelha em que os alemães apresentaram Terezinho como uma aldeia modelo em que as pessoas estavam ótimas. Portanto, a ideia era que, sim, nós estamos a pôr os judeus em cidades próprias, mas nada disto é muito grave. E a Cruz Vermelha acreditou e fez um relatório, e conseguem descobrir no YouTube ainda filmes sobre isso, e nunca mais pediu para visitar um campo de concentração, etc. Enfim, é uma longa história, não vou-vos contar, senão ficamos aqui 3 horas. Mas foi super eficaz, não é? Porque foi super eficaz. E o que me interessou na altura. Aparecem, mas onde é que estão os judeus? Estão aqui. Mas o que me interessou na altura. Tem igreja, tem escola, tem banco. Não havia igreja, não havia. Mas estava a porta fechada. Ok. Mas sei lá, tem todos os. Não, a verdade é que o equipamentos. filme ainda hoje serve, e isto é incrível, no YouTube com propaganda de extrema-direita. E foi isso que me impressionou, como é que uma mentira, e estamos, enfim, quando eu fiz o projeto estávamos um pouco, agora estamos muito piores nesta coisa de fake news e inteligência artificial, etc., mas como é que um filme feito em 1944, com um propósito propagandista óbvio,
consegue ainda no YouTube enganar as pessoas que querem ser enganadas. Na verdade, eu acho que as pessoas querem ser enganadas, não é? E estamos a assistir a isso novamente. E foi isso que me interessou. E também me interessou fazer de facto um projeto que me colocasse outra vez no lado da fotografia, que é uma coisa muito importante para mim. A imagem, entender a imagem e como a imagem é utilizada, e de facto nós sabemos que a imagem faz parte das nossas vidas e politicamente é importantíssimo. E eu repito sempre isto: o Laszlo Moholy-Nagy, que é um dos fotógrafos da Bauhaus, escreveu em 1920 e qualquer coisa que no futuro seremos todos analfabetos, que não saberemos ler imagens, e é o que temos hoje. Não é? Nós não sabemos ler imagens e com a inteligência artificial ainda mais analfabetos seremos, não é? E é uma coisa que já assistimos hoje nas redes sociais, que nos questionamos se aquilo é verdade ou não, e no momento em que nos questionamos já caímos, não é? Porque nós nem nos devíamos questionar, devia ser tão óbvio, não é? E estamos no início da inteligência artificial. E portanto o Teresina, essa ideia daquele filme que eu descobri, enfim, percebi que era em Teresina, etc, e fui parar a Teresina por causa de um autor que eu gosto muito, que é o Sebald, que infelizmente a tinta da China não publica, não temos direitos, que é pena, e que ele fala num livro que é o Austerlitz sobre Teresina, e eu acabei por lá ir e comecei a descobrir coisas sobre Teresina, e então apanhei esta coisa deste filme que eu já conhecia, mas não sabia que era feito em Teresina, que é o tal filme de propaganda, em que os nazis inventam de facto uma aldeia. Isto é, que criam lojas com as roupas dos mortos, criam um café com água suja para a Cruz Vermelha e para este filme. A piscina, que era só para os soldados da SS, de repente aparece no YouTube como se os campos de concentração tinham piscina, não podiam ser assim tão maus, etc. Enfim, montes de histórias. E interessou-me de facto fazer esse projeto. Também em seguimento do Sob Céus, que decidi aprofundar aquilo, mas mais do ponto de vista de facto da fotografia. O que me interessou e continua a interessar nestas tragédias todas, mas no Holocausto e no fascismo, não é o fascismo, o Holocausto, aquele em si, é os mecanismos com que o fascismo chega ao poder. Isso interessa muito e acho que nos devia interessar a todos, porque continuam a ser os mesmos. A forma é exatamente igual, e o Hitler chega ao poder através de um meio novo, um meio de comunicação novo, que é a rádio, que a voz dele de repente chega às casas das pessoas, e ele de facto tinha uma voz muito potente. Hoje em dia nós ouvimos e achamos aquilo ridículo, tal como se ouvimos a voz de Salazar achamos ridículo, mas não era, naqueles tempos não era de todo. O Bolsonaro e o Trump chegam com novas tecnologias, com os WhatsApps e os Instagrams, etc. Portanto, os mecanismos, o Mussolini, a grande marcha de Mussolini, conseguimos ver isto agora exatamente igual. Sim, conseguimos estabelecer paralelos complexos. Portanto, o que me interessa não é o passado, mas é o futuro, de facto. E isso no caso de Teresina é muito claro. Não é? O Sob Céus, obviamente, que é uma história pessoal que me interessou contar numa época também, estamos em 2002, e o fim do filme, que talvez tenham visto o genérico, fala, eu já não vejo o filme há um tempo, mas o genérico fala em 35 mil refugiados, não pode ser, já eram mais, 3 mil, não sei o que, mas entretanto este número já não é, triplicou, quadriplicou e por aí além. Portanto, a história não é sobre os judeus fugidos da Alemanha, a história é sobre esta gente toda que nós, sociedades, cada vez mais obrigamos a sair dos seus próprios países, e esse é o grande problema do mundo atualmente. Para onde vão estes refugiados? Poderemos ser nós amanhã, a verdade é essa, não é? Está agora a haver um terremoto, se não pior. Não, mas é verdade, não é? Não, pronto, um terremoto é uma coisa, é um cataclismo natural, que pode não ser natural para que nós também sermos refugiados amanhã. Portanto, também foi isso que me interessou. E o que foi incrível no Sob Céus, o que é incrível no Sob Céus, é quando eu fiz o Sob Céus as pessoas perguntavam: mas porquê é que ainda fazes isto, porquê é que ainda falas sobre estas coisas, não sei o que. E depois, à medida que o tempo foi passando, as pessoas deixaram de perguntar estas coisas, porque de repente percebemos todos
que infelizmente isto é cada vez mais atual. Não é? Sim, cada vez estamos a ler mais livros e pelo menos aqueles que estão mais atentos, não é? Tentar perceber o que se passou nos anos 30 a nível global. Sim, estamos a assistir. Sim, e se pensarmos nas consequências, não é? E não vamos agora falar, obviamente, de Gaza e da Palestina, mas é uma consequência direta, não é? É da Segunda Guerra e tudo o que aconteceu. E começou antes, não é? de uma Europa profundamente antissemita, etc, etc. Portanto, nós precisamos do passado para estabelecermos as bases para o presente e para o futuro. E podemos passar agora para outro novo livro que não tem nada a ver com isto, mas tem muito a ver contigo. Mais uma vez, tu abres a porta da tua aqui e abres a porta da tua casa. Assim, não é muito comum. Tem. Da minha ex-casa. Tá bem, foi a tua casa. Sim, é um projeto mais. É um projeto, para quem não conhece, é um projeto que eu fiz durante cerca de 16 anos, que é fotografar a janela que eu tinha numa cozinha em Lisboa e que parti. Enfim, na verdade, começa com o diário do Pavese, que aconselho também, é um livro não publicado pela Tinta Schiller, mas que eu aconselho vivamente, que é um diário muito forte. O Pavese é um escritor incrível, não preciso dizer, e que acaba tragicamente. Acho que não é um spoiler dizer que ele se suicida no hotel de Turim. E a última frase é incrível, porque ele diz: chega de palavras, vamos passar à ação, e no dia seguinte suicida-se. E eu comecei a trabalhar, enfim, a partir desse diário com esta luz desta janela e continuei a fotografá-la durante 16 anos, tendo passado do Pavese, de certa forma, para um escritor que eu gosto também muito, que é o Georges Perec, que fez um livro que se chama Tentativa de Esgotamento do Local Parisiense, que é um livro muito, enfim, descreve-se muito basicamente, não é um livro muito básico, mas a ideia é muito básica. Eu tentei comprar os direitos do Perec, não consegui. Pronto. Mas em que ele senta-se num café em Paris durante 3 dias e escreve tudo o que observa. Os autocarros, a pessoa que passa com o cão, uma pessoa que conhece, uma pessoa que não conhece, enfim, todo o trânsito na Praça de Saint-Sulpice, o café de la Mairie, que ainda lá está, se quiserem lá ir. E é um livro que é fascinante, porque é um livro que parece um exercício formal, não é? Porque ele simplesmente é um relato por pontos das coisas que ele observa, mas ao mesmo tempo é um relato daquele tempo, daquele momento, daquela praça, como se fosse um filme, não é? Como se fosse como se ele estivesse a apontar uma câmara e deixasse a câmara filmar. Portanto, também isso é muito visionário, tal como outro livro dele que eu gosto muito, que é o Je me souviens, que ele, na verdade, copia a ideia de um escritor artista americano, Joe Briner, que fez a mesma coisa do I Remember, que é um pequeno livro em que ele escreve tudo o que lhe vem à memória naquela altura. E isso pode ser presente, passado ou futuro. Eu lembro-me que deixei as minhas chaves de casa em casa, eu lembro-me do Yves Montand, que era um autor, eu lembro que amanhã tenho que ir ao médico. Portanto, abrange este tipo de latitudes temporais. E também parece um exercício muito formal, muito simples, mas também é incrível no sentido que é de uma memória, e tal como a praça é de uma memória muito fechada no seu próprio tempo. Parece que se destina às pessoas que estão ali à volta, não é? Porque quanto mais distante estamos daquele espaço, portanto de Paris, quanto mais distante estamos daquele tempo, mais aquilo se torna um documento de memória, não é? Hoje nós lemos aquilo como de facto um relato preciso de alguém naquele tempo, não é? E é como ver, e eu gosto muito de um filme de arquivo, não é? Eu trabalhei agora sobre um filme de arquivo passado na Baixa de Lisboa, não é? Nós conseguimos, é uma cápsula do tempo que o Perec nos lança, 2 cápsulas do tempo. Mas também é esta ideia da tentativa de esgotamento de uma praça que nunca se vai esgotar, porque
porque está em constante movimento. O que eu acho fascinante no mundo é que se nós entrarmos hoje, todos os dias, no metro em Lisboa, no andante no Porto, no autocarro aqui, nós podemos achar que estamos sempre a fazer a mesma coisa, mas nunca as mesmas pessoas vão se juntar naquele mesmo sítio, novamente, mesmo que este mundo dure, nunca mais aquela conjugação vai se encontrar. E isso é super incrível, é ter esta ideia de que nada acontece duas vezes, da mesma forma. Apesar de nós achamos que a nossa vida é aborrecida, vamos todos os dias fazer as mesmas coisas, vamos ao café, vamos ao... Nada é nunca de facto igual. E isso é muito fascinante. Bom, e a tentativa de esgotamento que eu fiz é exatamente isso, comecei a fotografar esta janela, que é uma janela típica de Lisboa do fim dos anos 40, com um vidro fosco, em que a luz está sempre a mudar. E por mais que eu fotografasse, nunca obtinha a mesma fotografia. E isso, pronto, vocês imaginam, durante 15 anos é fascinante, e eu tenho, nem sei qual número, mas vão ser mais de 1000 fotografias, e quando às vezes alguém diz gostei muito daquela tua fotografia da janela, eu não sei qual é que é, de facto, porque, não é? E isso eu acho, é sempre a mesma fotografia e nunca é a mesma fotografia, não é? É como se houvesse um respeito. Fotografavas várias vezes ao dia? Eu fotografava sempre que passava lá e algo me interessava, portanto eu decidi fotografar sem... Depois fiz um projeto com uma taça, que era o oposto, que era com método, isto é, quando se diz método em fotografia é horas certas, o tripé, a câmera está sempre na mesma posição. Aqui eu decidi ser uma câmera humana, isto é, a câmera baila, não há horas certas, cada estação do ano é diferente, e o facto de ser fosco terá, e isto também vem de uma, enfim, vinha de uma frase do Sebald, que eu estava a trabalhar sobre o Sebald na altura, fiz um doutoramento sobre o Sebald e o Perrec, e numa entrevista ao Sebald diz uma coisa que eu achei na altura muito interessante, de certa forma pouco sebaldiana, mas muito forte, que é o facto de eu estar contra o governo na minha cozinha é como se estivesse a favor na praça principal. Isto é, se nós temos muitas opiniões no café, elas não servem de nada. Nós queremos de facto ter opiniões, temos que agir, seja, enfim, agir. E o facto desta cozinha ter o vidro fosco era como se o mundo não mudasse. Eu podia ficar pensando naquela cozinha que parecia que não havia nem mortes, nem a passagem do tempo, porque eu estava sempre ali naquela cozinha. Mas é óbvio que eu ia agradecer, pelo menos, não é? Mas isso fascinou-me, a ideia de uma fotografia que na verdade não mostra nada. Porque nós não sabemos o que é que está para além daquela janela, para além daquele vidro. Não é? E entretanto há uma bomba, uma explosão, há um horto. E entretanto deu-se uma transformação no mercado imobiliário em Lisboa que me põe na rua do apartamento. Posto na rua do apartamento. E deixei de ter a janela. O que é bom, porque assim acabei o projeto e finalmente decidimos fazer um livro e depois eu fechei. Nunca mais acabar. Nunca mais. E eu fechei o projeto com 3 fins de semana em que a casa esteve aberta e que as pessoas podiam ver fotografias que eu tinha feito durante este... que entretanto fiz 2 exposições ou 3 exposições a partir desta janela e portanto mostrei as fotografias no próprio sítio onde elas foram fotografadas e portanto as pessoas podiam descobrir a certa altura a própria janela e foi uma coisa que durou 3 dias de semana e podiam fazer a sua própria fotografia e perceber que eu sou péssimo fotógrafo e tirar muito melhores fotografias do que eu, porque na verdade a janela fotografa-se a si própria, a verdade é essa. Portanto, eu na verdade encontrei uma solução para durante 15 anos tirar fotografias que enganam bem as pessoas. Foi ótimo. O problema é agora. E então o livro tenta, aliás como diz atrás, este livro prolonga uma experiência que decorreu, estou sem óculos, entre as 14 horas de sábado, dia 15 de março, e as 19 horas de sábado, dia 29 de março de 2025, num segundo andar de um edifício na Avenida Visconde de Almora, em Lisboa. E é exatamente isso que eu propus à Bárbara, achei que valia a pena fazermos o terceiro livro desta coleção, que é o Não Pai, o Lisboa Clichê e a Tentativa de Esgotamento, em que é uma coleção, e talvez venha ao quarto com os tais textos, em que são algumas das próprias fotografias e fotografias da casa enquanto espaço.
Exatamente porque eu achei que este livro se conjuga com os outros, porque se conjuga obviamente com o Lisboa clichê, porque é um espaço de Lisboa, numa Lisboa que está nitidamente a desaparecer, aliás a casa a mudar, pronto, a casa foi para remodelação, a janela já deve ter ido à vida, pelo menos já era a última naquele prédio, e portanto conjuga-se obviamente com o Lisboa clichê, mas conjuga-se também com o não pai. Esta já é a janela sem a mesa. É aquelas de ferro, sim. Aliás, quando eu cheguei lá ele já estava em péssimo estado e eu consegui... numa casa em Lisboa, com estas janelas. Pois, as marquises. Chamada janela de marquise. E inclusive também se liga com o não pai, porque lá está, voltamos a dizer isso, o não pai tem a fotografia do Sob Céus Estranhos, esta tem a fotografia dos meus... está aqui mesmo, dos meus bisavós, que já aparece no não pai, exatamente com uma janela parecida. Eu nunca conheci os meus bisavós, nem conhecia esta casa, que era na Rodrigo da Fonseca. Mas, portanto, o livro liga-se também com o não pai através dessa memória de luz, não é? De janelas, que a luz é sempre a mesma. Por acaso, eu ontem estava a ler um artigo sobre esta, que eu não conhecia, e não sei agora o nome, desta senhora que trabalhava sobre a água que morreu agora, não sei se viram nos jornais. Uma portuguesa que é especialista em águas, Catarina Albuquerque, pronto. E estava a ler uma conversa com ela em que ela diz, e é engraçado, ela dizia, infelizmente, que a água é sempre a mesma, isto é, nós estamos a beber o xixi dos dinossauros, que é uma ideia muito bonita, não é? E é um pouco como a luz é sempre a mesma, enfim, poluição mais, poluição menos. Mas depois outra coisa que muda, não é? E eu penso que escrevi isto no texto, hoje em dia já ninguém tem janelas de vidro fosco. A ideia de transparência é uma coisa que temos nas nossas janelas, não é? Tudo é transparente, mas também é uma coisa que nós vemos como uma mais-valia. Isto é a transparência dos políticos, a transparência dos nossos costumes, não haver mistério, não haver... que eu acho péssimo. Nos políticos acho bem, obviamente, mas a ideia de um mundo sem mistérios, sem fantasmas, sem segredos, é uma ideia que eu acho que deve assustar qualquer fotógrafo e qualquer artista, não é? Porque eu acho que qualquer pessoa provavelmente, porque a alma precisa de segredos. E eu não sei, lá está, no Lisboa clichê, acho que há um texto exatamente sobre isso, que eu não acredito muito que os fantasmas se consigam esconder nestes edifícios transparentes e de materiais baratos, de alumínio, etc. Mas se calhar conseguem. Se calhar daqui a 20 anos nós vamos sentir que atrás de uma janela de PVC também há fantasmas, não é? Mas pronto, nisto estes três livros conjugam-se, e obviamente Sob Céus também. Obrigada, Daniel. Eu não sei se há alguma pergunta do público. Eu queria fazer uma pergunta ao Daniel, que me deixou assim um bocado pensativo. O Daniel ainda há pouco disse, acho que para nós, neste caso, que as guerras são humanas. Na minha opinião, elas são desumanas. E eu tive experiência disso. Não, eu acho que as guerras são desumanas, mas a verdade é que são humanos que as fazem, nesse sentido que eu os digo. Mas é assim, mas é preciso ver que quem faz as guerras não vai para as guerras. Claro, só temos velhotes a mandar os jovens para a guerra. Ora, nem mais. Não, claro. E aí é que eu acho desumano. Claro, não, aí estamos absolutamente de acordo. Não, o que eu estou a dizer é, as guerras são humanas no sentido que são humanos que as fazem. Não são os extraterrestres. Está mas explicado. de resto estou completamente de acordo consigo. Está explicado. Muito obrigado. Longe de mim Obrigado. Não, por exemplo, quando eu estive há bastantes anos no Brasil, que é um país tão simpático, tão alegre, não é? E de repente estava a ler um relato numa revista, no Piauí, de tortura no tempo do fascismo brasileiro, que era horrível. E para mim foi assim, de facto, este país que tudo parece leve, tudo parece bonito e não sei o quê, foi capaz disto.
também. E é fácil nós esquecermos disso, não é? É fácil nós esquecermos Mas disso. eu não me esqueço, porque eu, como disse, eu estive na guerra, no ultramar, como é lógico, e pensei nisto muitas vezes. De facto, quem faz as guerras não estava lá, não estava ali, e mais, incutem em nós um ódio que nós não tínhamos. E mais, transformam a palavra adversário em inimigo. E muitas das vezes eles não são inimigos, pelo menos eu senti isso. Eu estava a combater alguém que não era meu inimigo, estava a lutar por uma causa e eu, obrigado, porque atenção, não fui voluntário. Já percebemos. Porque também é a desumanização do pertence inimigo. Ora, nem mais. Claro, é mais fácil assim. É mais fácil, é Se acharmos que são. desumanizar. Eu estava a falar do fascismo no Brasil. Eu nunca fui ao Brasil e também não tenho os conhecimentos mas Não tenho muitos. não sei se o senhor conhece, se alguma vez leu, mas deve conhecer, pelo menos, aquele livro do Chico Buarque, acho que não sei se foi o primeiro que ele escreveu, se foi já o segundo, que é o Estorvo. Sim. Eu, ao ler aquele livro, bem, para mim, já foi há uns anos largos, mas ainda hoje não mata muito. Porque eu idealizava, e só posso idealizar porque nunca fui lá, nunca vivi, convivo com pessoas, mas é diferente, não é? E aquilo para mim foi uma cultura Pois. que se mantém. Sim, a ditadura brasileira foi É difícil dura. a gente separar-se daquilo. Quem pensa um bocadinho, é difícil. Eu. Sim, não. Não tem nada. Não, tem tudo. Mas tem tudo a ver, não tem? Claro. Pois, eu li aquele livro. Já li outros, mas aquele eu como Não, pelo amor de Deus. Rápido. Sim. Só em Tá, relação o ao projeto microfone. da janela, me interessou. Lembrou-me aqueles fotógrafos que estão. Não é preciso, acho que não é necessário, obrigada. Estão um pouco na moda, até me lembro de uma reportagem que saiu no Expresso, de um projeto em particular, de uma fotógrafa, penso que era mulher, que fotografou várias irmãs ao longo de décadas. Não, isso é um americano, é o Nicholas Nixon. E portanto aí nós sentimos de facto a presença do tempo, não é, nesse projeto, e de um tempo que é linear, que vai para a frente. Nesse projeto da janela, não é que tenho que tirar conclusões de nada, mas como é que sentiu o tempo? Encontrou padrões de, portanto, de circularidade, de rejuvenescimento, ou a janela também morre? Porque 15 anos é muito tempo, não é? Parecendo que não, Não, assim, por exemplo, havia uma nespereira fora da janela que às tantas foi abaixo, portanto a luz aí mudou logo, não é? Mesmo atrás do vidro frouxo. Agora, cada época do ano a luz é muito diferente. E depois, inclusive, eu experimentei colar papéis de cor e coisas assim, porque às tantas a janela parecia quase uma luz de uma catedral, de uma mesquita, uma coisa assim, porque depois uma pessoa começa a ver imensas coisas que podem lá estar. A sujidade da janela, ela A sujidade da janela, envelhece. sim, ela envelhece. Mas principalmente cada dia é de facto diferente. E isso também é importante, não é? Acho que nós passamos por fases na vida que achamos que isto é para sempre. Isto não é para sempre e cada manhã é importantíssima na nossa vida. Eu acho que a fotografia da janela, pelo menos a mim, deu-me um bocadinho essa noção. Como eu hoje em dia, aliás está ali o livro, comecei há uns anos, que veio substituir de certa forma o projeto da janela, a fazer o que eu chamo um não diário, mas enfim, é uma folha que eu faço todos os dias, para cada dia, com uma colagem, está ali se alguém quiser ver. E que também me dá um bocadinho a mesma noção da importância de cada dia nas nossas vidas. Pode ser um dia mais aborrecido, ou mesmo um dia mais triste, mas todos eles são importantes nas nossas vidas. E se calhar é isso que se chama maturidade, é chegar aí e pensar nisso. Eu não pensava isto quando era novo, obviamente. E a janela muda nesse sentido, isto é, a janela é imutável, mas ela muda porque eu, neste caso, também vou mudando com a janela. Fotografava sempre à mesma hora do dia?
Não, porque a luz mudava. Tipo, e depois também havia mudança horária. E, por exemplo, eu lembro-me uma vez que tinham acabado de mudar a hora, aquelas coisas 2 semanas antes, e eu nesse dia queria mesmo fotografar, já não sei porquê. Porque às vezes eu também fotografei com várias máquinas. E a grande formato dá muito trabalho. E queria fotografar, mas entretanto ainda não tinha chegado a luz que eu queria, fui almoçar e de repente voltei e não havia luz. Claro, mudaram a hora, esqueci-me completamente. Portanto, aquilo era uma coisa de minutos às vezes, não é? Porque a janela fica numa esquina e depois tem uma empena do prédio que corta um bocado o sol. Portanto, basta o sol mudar um bocadinho para. Portanto, também havia. Isto é, nem toda a hora era boa para fotografar a janela. Embora eu tivesse tentado tudo, inclusive fotografei à noite, mas claro que havia alturas em certos dias que eram diferentes no verão do que no inverno, na primavera. Aliás, eu fiz 4 fotografias que representam isso, cada estação do ano, porque de facto a luz era completamente diferente. E se calhar eu aprendi a ver luz, isto para um fotógrafo é um bocadinho ridículo, só observando esta janela. Porque, só um bocadinho, só um bocadinho, já devia ter aprendido antes, sim, não é? Já devia ter aprendido muito antes. Não repitas muito essa frase. Não, porque quando damos de facto a importância, e por exemplo há outro projeto, esse como das irmãs, e é interessante porque o projeto que é do Nicholas Nixon, ele fotografou a irmã e as 3 cunhadas, durante não sei quantos anos, mas bastante. E há 2 anos, qualquer coisa assim, o projeto acaba porque uma das irmãs diz: eu não quero mais ser fotografada. E portanto o projeto acaba, porque ela já sentiu que a partir daqui ela não quer ser recordada. E portanto esse projeto entrou para a história da fotografia, portanto há a consciência de que aquilo vai ficar nos museus, etc. E ela disse: eu não quero, porque ela sabe que a partir daqui vai entrar numa decadência, enfim, como todos nós sabemos. E é engraçado que aqui é um fator humano que trava esse projeto. Mas também é um projeto semelhante, não semelhante, de uma artista, não é fotógrafa, mas também é, que é a Roni Horn, uma artista que faz principalmente escultura, mas em que ela se fotografa dentro d'água, fotografou-se há bastantes anos, dentro d'água em várias épocas do ano. E como a cara dela muda completamente, porque ela é alguns do norte da Europa, não sei agora exatamente do país, holandês, não sei, a Roni Horn não pode ser inglesa, mas pronto, mas fotografa-se com águas frias, águas quentes, e como a expressão e a cara, a própria cara, a pele, etc., muda consoante o clima. E também é muito interessante. Portanto, eu quando comecei a fotografar isto também estava um pouco. Houve várias razões para começar a fotografar a janela, mas se lembro que uma delas também foi talvez uma certa frustração com a própria fotografia, porque houve e continua a haver uma tendência, da qual próprio eu também faço, ou fiz parte, mais ou menos, mas que não me estou a excluir de todo, que é quanto mais longe melhor. Isto é, eu vou à China, estou fotografias da China, e as fotografias são boas porque eu estou a mostrar a China e há um lado exótico, que é um lado colonialista também, sem qualquer dúvida, mas que faz muito parte da fotografia. E eu sentir que poderia tentar fotografar exatamente o oposto, que é ir para dentro, entrar para dentro, não necessariamente de eu, mas do meu espaço. Como é que é fotografar sempre o mesmo espaço? E sim, eu acho que a janela, de certa forma, envelheceria sempre comigo. Não é? E até é bom eu ter sido posto fora. Mas a luz é um fator de estética, em beleza. Não precisa de luz porque a luz em beleza. Procura o melhor momento do dia. Sim, seja mais perfeito. Quer dizer, eu fotografei em todas, e há exemplos de todo o tipo de luz, mas obviamente há uma luz mais estética do que outra, sem qualquer dúvida. O sol de inverno será talvez o mais interessante fotograficamente naquela janela. Principalmente com o vidro fosco, não é? Esta coisa se fosse um vidro transparente seria outra completamente diferente. Mas o vidro fosco tem uma... é como porcelana, é uma coisa muito sensível, é uma pena já não se usar de facto vidros foscos, na realidade. É muito raro, hoje em dia, se nós repararmos, é muito raro vermos vidros foscos, a coisa caiu em desuso na arquitetura e é uma pena. Mas sim, claro que
Claro que eu também, como fotógrafo, no início procurava mais uma certa luz, etc. E depois fui, quando percebi que era uma tentativa de esgotamento, fui banalizando, fui tirando com todas as luzes. Mas há fotografias que são mais atraentes do que outras, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigado. Muito obrigada, Daniel. Obrigada. Acho que estávamos Não ouvi, desculpa. eu estou-lhe a agradecer, porque eu ficava aqui o resto da noite a ouvir. Parece-me incrível, para mim. É de uma E comunicação acho incrível. francamente humana, o ser humano é fantástico. Como é que uma pequenina coisa, pode ser pequena, se pode fazer um mundo? Parece insignificante, não é? Parece insignificante e afinal não há nada que seja insignificante. É verdade, nada é insignificante. Nada É verdade, insignificante. é verdade. Tudo tem significância. E quando nós nos pomos a pensar nisto, E isso